Olá, pessoal. Bem-vindos à Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Nós somos do curso de farmácia. Eu sou docente nessa faculdade e eu estou aqui no papel de moderadora, bem como a professora Regina de Andrade. E hoje quem vai falar com vocês é a professora Fabiane Gai Franz, sobre o assunto, a imunologia na profissão farmacêutica e a vacina contra a Covid-19. Então, obrigada por ter aceito, professora Fabiane, ela é docente da nossa unidade também, da nossa faculdade, na área de imunologia. Então, obrigada por ter aceito e passa a você a palavra. Olá, Márcia. Olá, pessoal. Meu nome é Fabiane, como a Márcia já falou. Eu sou professora de imunologia na Faculdade de Farmácia de Ribeirão. E agora eu vou falar para vocês, então, um pouquinho, né, sobre o papel do imunologista na farmácia, na profissão farmacêutica, e também um pouquinho sobre a vacina do Covid-19. Vamos lá. Bom, então, como várias palestras, né, dessa nossa feira nós estamos destacando, a profissão farmacêutica ela é muito ampla, nós temos várias oportunidades em vários campos de atuação, e um desses campos de atuação é justamente a pesquisa. Então, o imunologista, né, a pessoa que se forma em ciências farmacêuticas, ela pode depois, após a faculdade, fazer uma pós-graduação em imunologia. No meu caso, por exemplo, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em imunologia. E nesse tempo todo, né, e depois de formada, eu trabalho com pesquisa em imunologia. E a pesquisa, né, ela tem também vários ramos, né, nas ciências farmacêuticas, que elas podem envolver, desde análises clínicas, ensaios clínicos, né, que muito se fala atualmente, né, dos ensaios clínicos, que envolvem, então, a pesquisa sobre medicamentos, sobre vacinas, e tudo isso, o farmacêutico, ele está altamente envolvido. E quando ele faz, né, sua formação em imunologia, ele se dedica principalmente a esses ensaios, né, que envolvem medicamentos que controlam a resposta imune dos pacientes, ou então, até mesmo, né, o desenvolvimento de vacinas, que é um grande ramo aí de atuação do farmacêutico imunologista. Essa classificação foi feita pelo Conselho Regional de Ciências Farmacêuticas, né, e mostra, alguns dos exemplos onde o profissional das ciências farmacêuticas pode atuar. Bom, então, o farmacêutico, ele pode estar envolvido em todas as fases da pesquisa, desde lá da concepção da ideia, daquele fármaco, daquele medicamento ou da vacina, até o teste, né, os testes em seres vivos, que envolvem tanto seres humanos quanto os animais de laboratório. Então, ele está envolvido desde a fase pré-clínica, que a gente chama, até a fase de vida real, né, onde esses medicamentos, essas vacinas podem ser aplicadas na população como terapias ou prevenção. Outra área bastante importante de atuação do farmacêutico, né, formado em imunologia, é a aplicação das boas práticas clínicas, né? Então, vários profissionais com essa formação, eles trabalham, então, em indústrias farmacêuticas, ou, né, em profissões, assim, mais relacionadas a agências regulatórias, agências governamentais, que garantem, então, a aplicação das boas práticas clínicas, né, entre os diferentes meios da sociedade. Bom, e quem é o imunologista, né? Eu falei aqui, né, do imunologista e tal, mas quem é o imunologista, então, que está envolvido, né, nessa função? O imunologista é aquele cientista que estuda o sistema imunológico. E o sistema imunológico é o conjunto de órgãos, de tecidos do nosso corpo,
que são responsáveis pela defesa contra diferentes patógenos, diferentes micro-organismos, né, como, por exemplo, os vírus, as bactérias, e também atua na defesa de, por exemplo, contra as células tumorais, ou então alguns compostos que podem induzir alergia. Então, esse sistema, que é composto tanto de células como de outras moléculas, ele é capaz de combater, então, qualquer dano, né, que o nosso corpo enfrentar. E o imunologista é justamente o cientista que estuda esse sistema de defesa do nosso corpo. Das primeiras histórias, né, das primeiras ocorrências, né, da vacinação, foi acreditada a esse cientista, Edward Jenner. Ele é considerado hoje o pai da vacinação. Então, ele foi, né, um cientista que hoje a gente considera ele um imunologista, que descreveu, né, os primeiros casos, os primeiros relatos de vacinação. Então, o que aconteceu? Lá por 1790 e poucos, as pessoas estavam sofrendo bastante com a varíola, que era uma doença infecciosa, e que ninguém conhecia muito bem a relação, né, do micro-organismo que induzia essa doença, porque as pessoas ficavam doentes. Naquela época, era acreditado muito assim, como sendo um castigo, né, pelos maus atos das pessoas e tudo mais. Então, alguns cientistas começaram a estudar essas doenças, a entender a relação, por que certas pessoas ficavam doentes, outras não. E daí o Edward Jenner, ele reparou que aquelas mulheres que trabalhavam no campo, ordenhando as vacas leiteiras, elas não ficavam doentes como o resto da população. Então, ou elas tinham uma doença bem fraca, ou elas simplesmente não ficavam doentes. E que muitas vezes essas vacas, né, que elas trabalhavam lá tirando leite, elas tinham também as mesmas feridas que as pessoas que estavam doentes da varíola apresentavam. Então, e essa era considerada, então, a varíola bovina. Enquanto as pessoas tinham a varíola humana, as vacas tinham a varíola bovina. E daí, ele, né, fez essa hipótese de que essas mulheres, elas entravam em contato com essa doença das vacas, e por isso elas não ficavam doentes com a doença humana. E daí ele fez um teste na época, um experimento, né, que hoje em dia a gente, né, nunca faria uma coisa dessa. Mas ele pegou, raspou, né, fez um raspado dessas feridas das vacas e injetou em crianças. Inclusive tem uma história que fala que ele injetou no próprio filho, né, as pústulas, então as feridas dessa vaca ele injetou nos meninos, lá nas crianças. E daí, depois de um tempo, ele injetou nas crianças, que ele tinha injetado o raspado lá da ferida das vacas, ele injetou o raspado de feridas de humanos nessas outras crianças. E daí ele percebeu que essas crianças, quando ele injetou as feridas humanas nelas, né, elas não ficaram doentes, ou elas tiveram uma febre fraca, né, ficaram um pouco doentes. Então, pela primeira vez, né, ele descreveu a possibilidade de vacinar, de imunizar essas pessoas. Então, esse é o primeiro relato, assim, que a gente tem, né, de uma vacinação, né, realizada por médicos. Isso se espalhou pelo mundo. No Brasil foi adotada essa vacinação, e nós fomos um país que conseguiu eliminar a varíola, né, isso muito tempo atrás, né, lá em 1800 e pouco, com a vacinação descrita pelo Jenner, tá? Então, a vacina nada mais é do que um composto que ele gera a imunidade, ou seja, ele ensina, ele estimula o sistema imunológico a trabalhar contra esse organismo, mas sem deixar essa pessoa doente. Então, é uma forma de treinar, né? A vacina nada mais é do que uma forma de treinar o nosso sistema imune a enfrentar a doença na vida real. Tá? E a vacina, geralmente, ela é feita de micro-organismos ou enfraquecidos, ou mortos, ou apenas uma parte desses micro-organismos é utilizado na produção das vacinas. Isso de forma bem geral. Então, aqui eu coloquei uma analogia, né, para a gente pensar. Então, o nosso sistema imune, como se fosse representado aqui por esse filhotinho aqui de tigre,
né? Então, de leão, não sei. Nosso sistema imune, ele aprende, né, a enfrentar o micro-organismo com alguma coisa que simula aquela doença. Então, pode ser uma parte do vírus ou o vírus inteiro morto. Para quando ele encontrar essa doença na vida real, né, ele já saber que aquilo é perigoso e o nosso organismo conseguir atacar e defender aquele vírus, aquela bactéria com a qual a gente foi vacinado. Então, a vacina nada mais é do que um treino, né, uma escola para o nosso sistema imune. E daí, falando um pouquinho do SARS-CoV-2, que é o vírus que induz a Covid-19, né? Então, ele é um vírus que, para os seres humanos, de forma geral, ele está sendo bastante recente, assim, na nossa história, né? Ele já é um vírus que existe na natureza há muitos e muitos anos, e ele foi simplesmente sendo modificado e sofrendo mutações, e agora, né, desde o final do ano passado, foi relatado, então, que ele passou a infectar os seres humanos, e induzir uma doença nos seres humanos. Então, para confecção da vacina contra esse vírus, estão sendo utilizadas várias estratégias, né? E a gente chama, então, essas estratégias, a gente consegue dividir elas em dois tipos de planos, né? A primeira é a plataforma clássica de desenvolvimento de vacinas, e a outra plataforma de nova geração. Então, a plataforma clássica é aquela mesma, ela é proveniente daquela mesma história lá do Jenner, né, que trouxe, né, essa vacinação a partir de micro-organismos mortos ou micro-organismos enfraquecidos, que nada mais é do que pegar esse vírus do jeito que ele está, matar ele com calor, ou então com algum tratamento químico, ou fazer com que ele passe em culturas de diferentes células de outros animais, e ele fique mais enfraquecido e não seja mais capaz de induzir a doença no hospedeiro, na pessoa. Então, esses vírus mortos ou enfraquecidos, eles são capazes de induzir uma resposta imunológica sem deixar a pessoa doente. Inclusive, a vacina que está sendo produzida, né, aqui pelo Butantan, que está sendo testada aqui pelo Butantan, que é o Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo, que produz as vacinas, né, para o Brasil inteiro, e inclusive exporta alguns tipos de vacina, é uma vacina de vírus morto, é o vírus inteiro, um vírus morto, que não vai causar doença. Daí tem outras vacinas sendo testadas, né, dessas das plataformas clássicas, por exemplo, quando a gente pega apenas um pedacinho aqui, ó, um pedacinho desse vírus, né, como aqui o nome dessa proteína é spike, e transforma só esse pedacinho em vacina, colocando numa formulação farmacêutica, né, injetando essa formulação no indivíduo para induzir a resposta imune, que daí os anticorpos daquele indivíduo vão ser produzidos contra esta proteína em específico. Tá? Uma outra forma de fazer vacina para vírus, né, é utilizando também essas partezinhas aqui do vírus, essa proteína, mas fazendo uma formulação também na qual essas proteínas, elas revestem uma partícula que a gente chama de partícula similar a vírus. Ela é similar porque ela tem essa cápsula, né, esse formato aqui do vírus, mas ela não tem o material genético, não tem o RNA ou o DNA do vírus de interesse. Então, é só uma cápsula contendo essas proteínas que vão induzir a resposta imune, tá? E as vacinas desenvolvidas na plataforma de nova geração são essas que contam com a presença do material genético do vírus, mas também incapaz de induzir doença, porque não é o vírus inteiro, né? É apenas o material genético. Aqui, ó, nesse exemplo, é um vetor viral, ou seja, é um vírus que não tem nada a ver com Covid, é um outro vírus, um segundo vírus, que não induz uma doença nas pessoas, mas que em laboratório cientistas conseguem engenheirar geneticamente esse vírus para ele carregar apenas o material, a parte do material genético do SARS-CoV-2 responsável por produzir as proteínas do vírus, mas não induz a doença. Que é o caso, então, da vacina que está sendo desenvolvida lá em Oxford, na Inglaterra, e que a Unifesp e a Fiocruz aqui do Brasil estão fazendo um acordo para produzir e testar essa vacina aqui durante esse semestre. Bom, os outros tipos de plataformas, então, são a utilização do próprio DNA
né, que codifica aqui uma partezinha, né, desse vírus, que codifica só essa proteína, ou então de RNA, que também vai ser responsável pela produção dessa proteína que vai no hospedeiro, nas pessoas, induzir a produção de anticorpos. Nenhuma dessas vacinas da plataforma de nova geração foi testada em seres humanos, não existe vacina pronta, né, para seres humanos de forma geral. Apenas essa daqui, né, que foi testada para ebola, e justamente por isso que essa plataforma está bastante adiantada, porque já tem essa vacina aí que foi testada em ebola, né, em alguns casos lá onde essa doença é mais incidente. Mas todas as nossas vacinas que nós tomamos aqui no Brasil atualmente são, né, feitas, são produzidas com essas plataformas aqui desse lado, as plataformas clássicas. Bom, e daí a gente pergunta, né, o que falta para essa vacina estar disponível aqui no Brasil, no mundo inteiro, para as pessoas terem acesso a essa vacinação, né? E a resposta é, a gente não sabe exatamente a data, quando essas vacinas vão estar prontas, quando nós vamos poder tomar essa vacina, porque muitas dessas vacinas estão ainda em estudos pré-clínicos ou de fase 1. Estudo pré-clínico é sempre que o estudo é feito em animais de laboratório. Quando esses estudos têm sucesso, eles induzem, né, essa vacina é boa lá nos camundongos ou nos macacos, né, nos animais de laboratório, essa vacina ela pode passar para as outras fases de pesquisa, né. Na fase 1 de pesquisa, do ensaio clínico de fase 1, que são várias vacinas que estão sendo desenvolvidas hoje para a Covid, estão ainda em fase 1, é aquela fase onde uma quantidade pequena de pessoas é testadas. Tipo, aqui, né, nesse exemplo, de 10 a 100 pessoas são testadas. Então, geralmente, os testes usam aí, né, umas 80 pessoas, né, em média, por aí. Mas até 100 pessoas já é aceito aqui na fase 1. E a fase 1, ela serve justamente para verificar a toxicidade dessa doença, dessa vacina. Será que ela é segura? Será que ela vai induzir algum efeito indesejado naquelas pessoas? E é um estudo muito controlado, com poucas pessoas, justamente para a gente ter certeza que nada vai acontecer de errado. E se alguma coisa acontecer, vai ser rapidamente detectado. Por isso que tem que ser um estudo com poucos indivíduos. Depois, na fase 1, da fase 1 completa, vem a fase 2 e a fase 3. Agora, no Covid, né, devido a essa urgência da vacina, algumas agências liberaram que a fase 2 e a fase 3 sejam feitas em conjunto. Ou seja, a fase 2, que era para ser feita com centenas de indivíduos, né, 200, 300 indivíduos, que era para verificar se essa vacina induz nas pessoas, de fato, os anticorpos, né, ela pode ser feita juntamente com a fase 3, onde a gente testa em dezenas de milhares de pessoas. Então, nessa fase 3, é o que se verifica, né, se essa vacina, ela previne mesmo, em vida real, a infecção pelo vírus, milhares de pessoas, de vários grupos diferentes, né, de várias idades, de várias etnias, e, inclusive, de grupos de riscos diferentes. Então, essas duas fases podem ser feitas concomitantemente em caso de emergência, que é o que está acontecendo agora, né, no mundo inteiro. Bom, e daí fica a pergunta, né, quem vai ser vacinado primeiro? Né, no caso do Brasil e outros países também, vão ser primeiro vacinadas aquelas pessoas que estão em mais risco, né, em mais contato com o vírus, como, por exemplo, os profissionais de saúde, que são esses também os profissionais de saúde aqui no Brasil que estão passando pela essa fase 2 de teste. Então, perguntou-se muito na internet, né, nas redes sociais, por que só estão vacinando os médicos, né, os enfermeiros, as pessoas que trabalham no hospital? Justamente porque são essas pessoas que estão potencialmente em maior risco de encontrar o vírus. Então, elas precisam ser vacinadas primeiro, e também para se fazer um teste, a gente vai ter uma resposta mais rápido, né, porque essas pessoas, a gente garante que elas estão em contato com esses vírus, né. E a outra pergunta que fica, né, no desenvolvimento dessa vacina é se o Brasil vai ter vacina para todos, né. Então, lógico que no começo vão ser vacinados, né, as pessoas de maior risco, e ao longo do ano que vem, é claro que a transferência de tecnologia já está sendo feita para o Butantan e para a Fiocruz, né, Biomanguinhos, lá no Rio de Janeiro,
e essas vacinas, né, vão passar a ser produzidas por nós, aqui pelo país, que a gente tem tecnologia, a gente tem pessoal muito especializado na linha de frente de produção dessas vacinas. E o papel do farmacêutico é justamente, né, tanto no acompanhamento dessas fases clínicas aqui da vacina. Então, vários farmacêuticos estão envolvidos desde o desenvolvimento até o acompanhamento aqui das fases de teste das vacinas, e depois, né, na produção em larga escala, pelos institutos, né, de produção de imunoterápicos e de vacinas aqui do Brasil, que no caso são o Butantan e a Biomonquinos. Bom, gente, de vacina, acho que era isso que eu tinha para falar, depois a gente pode discutir mais nas perguntas, né? E só para lembrar um pouquinho aqui, né, do diagnóstico da Covid-19, ela é bastante baseada também em imunologia, então, que é mais uma área de atuação do imunologista, né, porque a sorologia, que todo mundo tanto fala, né, a detecção de anticorpos, o teste rápido, ele nada mais é que a detecção da função do sistema imune das pessoas. Então, quem desenvolve isso, quem também trabalha no desenvolvimento de testes sorológicos, de testes de detecção de doenças, é o imunologista. E no COVID específico, né, a partir do 7º dia, a detecção dos anticorpos é utilizada no diagnóstico para essa doença, para essa infecção. E lembrando, né, gente, que os cientistas, né, os imunologistas, os farmacêuticos não vão fazer milagre, né? Então, é uma função, é uma obrigação de todo mundo atuar na prevenção dessa doença. E é o método hoje mais eficaz que nós temos de prevenir a Covid-19 é justamente a utilização de máscaras. Então, a gente vê aqui que se todo mundo usa máscara, independente, né, se a pessoa tem Covid ou não, a chance da pessoa que não tem Covid pegar a doença é de 1,5%, é muito baixa. Então, se a pessoa, ela está apresentando sintomas ou não está, ela deve usar máscara para impedir, né, que a doença se dissemine, enquanto a gente não tem uma vacina capaz de imunizar toda a população. Então, o uso da máscara, né, é uma obrigação de todos, né, e é melhor usar a máscara do que cair no conto, né, na negligência de que não precisa usar máscara. Bom, então esses são os contatos aqui da nossa faculdade. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato, que a gente terá o maior prazer em responder. É isso que eu tinha para falar, pessoal. Obrigada, Fabiane. Foi muito bom. Enfim, a gente tem um tempo só para uma pergunta, e eu queria aproveitar a pergunta, então, da Sabrina, que ela está fazendo uma pergunta que ela quer saber entre os medicamentos ou vacinas. Quer dizer, porque eu achei bem interessante a pergunta para poder explicar a diferença entre medicamentos e vacinas, que estão sendo pesquisadas para o uso da Covid e apresentam eficácia in vitro. Mas in vivo acabam não funcionando. Por que isso acontece? Então, vários medicamentos, né, entraram aí para o rol de testes in vitro. Isso significa que a gente coloca lá na placa de cultura tanto células infectadas quanto o próprio vírus puro, lá, sem nada, só o vírus. E daí adiciona nessa placa de cultura os diferentes medicamentos que vão ser testados. Muitas vezes, lá naquela situação onde só está presente um tipo de célula e o vírus, aquele medicamento funciona assim, né? Ele tem rapidamente o efeito lá e ele mata o vírus. Mas quando ele vai para o corpo da pessoa, tem vários fatores que juntos determinam se aquele medicamento vai ou não funcionar. Por exemplo, o metabolismo da pessoa, do organismo. Então, quando a pessoa toma um medicamento, ele não vai direto, ele não é tão específico que ele vai lá diretamente e atua só no vírus, né? Ele tem que passar por todo o organismo da pessoa. E nessa passagem, ele vai ser metabolizado, né? Ele vai mudar, muitas vezes, de estrutura, ele pode ser um medicamento que não vai chegar lá naquela célula que está infectada. Por exemplo, o COVID, ele infecta as células lá do pulmão, preferencialmente, né? Onde dá a doença mais grave. Pode ser que esse medicamento não chegue biodisponível lá no pulmão. Não tem os vírus que estão dentro das células, dentro do pulmão. Tá? Então, isso tem isso.
Outra coisa é que o vírus em si, ali na placa de cultura, ele fica bastante sensível a qualquer agente, né? Qualquer agente que nós utilizarmos, ele vai ser bastante sensível para morrer ali in vitro. Mas em vivo é outra história, né? Em vivo então, tem toda essa metabolização e o local mesmo onde ele se encontra. Então é bem diferente um teste in vitro de um teste in vivo. Outro fator importante, assim, só para complementar, é a dosagem. Muitas vezes você in vitro faz e você precisa de uma dose, por exemplo, vezes 10. É verdade. Aí você vai levar para o corpo humano essa dose vezes 10, além de matar o vírus, mata o ser humano também. Ela é extremamente tóxica, né? Ótima colocação. Foi o caso da ivermectina. In vitro, né, ela matava o vírus, mas para um ser humano chegar naquela dose, ele precisaria tomar 100 comprimidos, que é inviável. Exatamente. Enfim, estamos com o nosso tempo curto, mas muito obrigada, Fabiane, por ter aceito, foi uma excelente fala, e estamos abertos também para maiores dúvidas, é só mandar para o e-mail feira@fcfrp.usp.br. É isso aí, obrigada, pessoal. Obrigada, tchau. Tchau.